Antes de qualquer coisa, se você é daquele tipo de pessoa que quer contrapor toda essa narrativa da esquerda que tem prevalecido no país, tem sido hegemônico nesse país por muitos anos, se você quer contrapor toda essa narrativa, mas não quer criar conteúdo, você não tem intenção de criar um canal no YouTube, você pode fazer duas coisas que podem ajudar tanto esse canal quanto qualquer outro canal que tenta contrapor toda essa narrativa da esquerda. Primeira coisa é deixar o seu like aqui nesse vídeo. Todo vídeo que você vê de um conteúdo do pessoal que tenta contrapor toda a narrativa da esquerda, deixe o seu like. Assim você vai estar ajudando a engajar esse vídeo, a engajar o canal, e o YouTube vai entender que ele tem que entregar esse conteúdo a um número maior de pessoas. Então só essa atitude de você deixar o seu like, fazer uns comentários aqui no vídeo, se você puder, faz uns comentários, deixa uns comentários aí, comenta no vídeo. Então só dessas atitudes você vai estar ajudando, mesmo não fazendo você o conteúdo, mas você vai estar ajudando esse canal a crescer e essa mensagem a chegar a um número maior de pessoas. Beleza? Então deixa seu like aí. Então agora que você deixou o seu like, nós vamos falar sobre o título, o tema do vídeo de hoje, né? Se você viu ali, o título foi Escola Sem Partido, Mais Médicos, Castanhari. O que esses três assuntos têm a ver? Tem a ver justamente com a narrativa, o que eu acabei de falar agora. A narrativa da esquerda, ela tem sido hegemônica aqui no Brasil. Se não tem nada para contrapor essa narrativa, mesmo que seja falsa, que seja fraca, que seja frágil, ela prevalece, porque não tem ninguém para contrapor, só tem essa narrativa, se passa por verdadeiro. Então, a partir do momento que você começa a contrapor essa narrativa, você desmonta ela em minutos. Eu mesmo, alguns dias atrás, estava andando aí pelo YouTube e parei num canal de um rapaz aí que defende ideologia de esquerda, né? Começou a estudar história, acho que alguma coisa assim, começou a virar a cabeça para a esquerda. E em minutos eu escrevi nos comentários ali, desmontei toda a narrativa dele de esquerda. Por quê? Porque é frágil, né? Não se sustenta. Coisa frágil não se sustenta. Quando você contrapõe essas narrativas, não se sustenta. Então, o que voltou à tona aí no Brasil? Por que o Mais Médicos voltou à tona? É simplesmente por causa da narrativa da esquerda. A esquerda achou que ia colar o fato de que a narrativa de que Bolsonaro teria acabado com o Mais Médicos. Bolsonaro não acabou com o Mais Médicos. Pelo contrário, quem acabou foi o governo cubano. O Bolsonaro simplesmente ele disse que o governo cubano não iria mais ficar com 70% do salário daqueles médicos e os seus familiares eles deveriam ter a liberdade de visitar os médicos aqui no Brasil. Parece abusivo isso? Abusivo pelo lado cubano, né? Não pelo lado do Bolsonaro. Então, e sem contar o revalida, né? Que eles vão, se você está contratando, você está pagando alguém para executar um serviço, o mínimo que você tem que fazer é uma prova de que ele sabe aquilo que você está comprando, que ele sabe, né? Então, é o mínimo. Tanto é que alguns cubanos já fizeram a prova do revalida, já se atualizaram ali com Mais Médicos e vão ficar por aqui mesmo. Não sei o que vai acontecer com seus familiares lá em Cuba. Mas contrapor uma ditadura, contrapor uma relação de escravidão entre um médico cubano e a sua ditadura cubana, que fica com 70% do seu salário, é acabar com a escravidão. Bolsonaro não fez nada demais. E permitir que os familiares desse médico visitem ele aqui no Brasil, né, não é nada mais que humanitário. E antes era um regime de escravidão com reféns em Cuba. São os seus familiares. Os familiares ficando em Cuba e o médico ficando aqui no Brasil, o médico tem que trabalhar, senão o governo cubano faz alguma coisa com os seus familiares. E os seus familiares não podem vir para cá, porque senão eles nunca mais vão voltar para Cuba. Simples assim.
Então o Bolsonaro quis cortar tudo isso, nada mais justo cortar toda essa relação de escravidão com a ditadura cubana, mantendo os reféns lá na ilha cubana. Essa é a primeira notícia que não colou, primeira narrativa que não colou. Depois eles tentaram falar que, já que os médicos cubanos retornaram a Cuba, a maioria deles retornaram a Cuba, aí o Bolsonaro aumentou um problema do Brasil, que seriam que os médicos, vai faltar médicos para cidades do interior, já que a narrativa, mais uma vez, a narrativa da esquerda é de que os médicos não iriam trabalhar no interior. Mais uma vez, a narrativa caiu por terra, porque ao reabrirem essas vagas, né, estarem disponíveis essas vagas, o número de inscritos foi superior à quantidade de vagas existentes no programa Mais Médicos. Então, mais uma vez, as vagas foram preenchidas e a narrativa da esquerda caiu por terra mais uma vez. Porque é falsa, porque é fraca. Eu repito. E o que Castanhari tem a ver com tudo isso também? Eles tentam, a partir da sua classe falante, né, que seria os influenciadores digitais, seriam a classe cultural, o meio artístico, o meio jornalístico, é toda a classe falante, é toda a classe que tenta influenciar a opinião pública. O Castanhari tentou, agora diz que ele é resistência, pessoal. Ele é resistência ao Bolsonaro, ao governo totalitário, né? Totalitário que quer libertar da escravidão os cubanos, né? Então, ele é resistência ao governo Bolsonaro. Por que eles não foram resistência? Por que eles ficaram pianinhos quando essa roubalheira do PT estava aí? Por que ninguém falou nada? Por que eles ficaram quietos, não foram resistência a toda essa roubalheira? E aí a gente tem precariedade nos hospitais, precariedade no atendimento, pessoas morrem em filas de hospitais por culpa de toda essa roubalheira. A verba, o Brasil tem grana, teria grana de sobra, pode diminuir imposto que conseguiria atender essas pessoas, mas graças à corrupção, né, pessoas morrem nos hospitais e o PT, todos esses partidos corruptos aí, todas essas pessoas corruptas têm sangue nas mãos por causa dessa corrupção, sangue de inocentes aí, de pessoas mais necessitadas, pessoas pobres, humildes, tem sangue nas mãos porque pessoas morrem nas filas de hospitais graças à corrupção desses caras. E o que o Escola Sem Partido tem a ver com tudo isso? O Escola Sem Partido Escola Sem Partido não. Até então, as escolas, os professores, eles emplacavam muito a narrativa de esquerda, o marxismo nas escolas, né? Falavam muito, eu tenho 32 anos, eu já estudei lá pelo segundo grau, as matérias aí de sociologia. Os professores, eles têm essa tendência a falar do marxismo, mas não falam quem refuta o marxismo, quem refuta Karl Marx, por exemplo. Uma coisa isenta, né, é você estudar Karl Marx e estudar quem refuta Karl Marx. Mas não, eles preferem falar do Karl Marx ideologicamente e defender que seria essa coisa perfeita, que o comunismo é essa coisa perfeita aí, e ficam criando na cabeça do jovem essa ideologia de que o socialismo, o comunismo é a coisa perfeita e o capitalismo é abominável. E eu tenho 32 anos, além da escola, eu sou formado em engenharia da computação, sou engenheiro da computação, e até na faculdade, na universidade, a gente vê que tem uma matéria, apesar de o meu curso ser de exatas, mas teve uma matéria de sociologia onde a professora era militante de esquerda. E isso eu vi com meus olhos, eu ouvi e não é diferente. E isso acontece, talvez quem esteja entrando na faculdade agora seja pior do que na época que eu me formei. Quem entra em curso de humanas é muito pior. Então,
eles dominam, eles têm hegemonia dessa ideologia, desse marxismo nas escolas. E se você coloca uma escola sem partido, que não é para censurar, igual eles falam, igual a narrativa deles falam, não é para censurar a opinião, é justamente para ter as duas opiniões, ter ali o seu marxismo, não tem problema, você pode falar do Karl Marx, mas fala também de quem refuta o Karl Marx, né? E é isso que eles não querem, como eu acabei de dizer, quando uma narrativa tenta contrapor a narrativa deles cai por terra, porque é frágil, é fraca, é insustentável. Beleza? Então é isso que eu queria comentar com vocês hoje. E eu queria repetir, se você ainda não deixou o seu like, se você ainda não comentou aqui embaixo no vídeo, você comenta, deixa o seu like, que isso vai estar ajudando o meu canal e qualquer outro canal que tem um conteúdo que contrapõe toda essa narrativa de esquerda. Você vai estar ajudando esses canais a, mesmo sem nenhuma verba, sem nenhum tipo de recurso, a contrapor toda essa narrativa de esquerda. Só com um pouquinho já a gente consegue contrapor toda essa narrativa de esquerda, porque ela é frágil. E nós conseguimos então, com a nossa narrativa, com a nossa argumentação, contrapor toda essa narrativa frágil e vencer todo esse esquerdismo, toda essa bagunça que está o país. Beleza? Até o próximo vídeo.